Olá, meus queridos e minhas queridas! Nessa disciplina, estudaremos o processo de alfabetização e letramento. E para dar início, precisamos entender o processo de alfabetização, como é defendido e desenvolvido hoje, pois certamente ele não surgiu como que por encanto, magia. Ele é resultado de um processo histórico e por isso é importante. Portanto, que o conheçamos para poder entender como e por que a alfabetização assume papel de destaque no processo educativo das crianças que estão presentes em nossas escolas. Então, nesse processo, também se efetiva uma superação do entendimento do que é realmente alfabetizar. A história da alfabetização derivou da necessidade de tornar mais eficiente e interessante a aprendizagem da leitura. Pois bem, vamos fazer uma viagem rápida pela história então? Vamos lá! Pensemos na antiguidade. Como será que a alfabetização ocorria? Inicialmente, ela se dava pelo método da soletração. É importante que compreendam que a escrita é uma invenção de autoria desconhecida. Os povos que viviam por volta de 4.000 anos antes de Cristo é que criaram as primeiras formas de escrita. Sabe-se apenas que ela surgiu pela primeira vez no mundo antigo em um momento de desenvolvimento de vários elementos, a que nomeamos de civilização. Assim, ela foi se aperfeiçoando até a escrita que conhecemos hoje. Esse processo se deu em algumas etapas, que são: primeiro, ela se manifestou por meio da pintura, como um impulso estético. Depois, esses desenhos passaram a expressar a alma humana, ou seja, eles representavam sentimentos e pensamentos, comunicavam fatos e ideias. Daí deixou de ser simplesmente um ato artístico, passando a ser utilizado como símbolo que possibilitava identificar pessoas e objetos. Estes desenhos serviam como forma de descrição e não tinham nenhuma ligação direta com algum idioma ou fala. Percebam que o homem vem através dos tempos buscando comunicar-se de algumas formas, às vezes utilizando gestos, outras vezes expressões e também a fala. E precisamos compreender que, numa perspectiva histórica, leitura e escrita foram evoluindo e transformando os sujeitos que a utilizavam. E aí vocês podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a alfabetização e o letramento? Temos que compreender a leitura e a escrita como instrumentos cognitivos que fazem mudanças na forma do pensamento humano e modificam profundamente as formas de conhecimento na humanidade. Com o decorrer dos tempos, a necessidade humana foi se constituindo para que a invenção da escrita se consolidasse. Assim, foram surgindo novas formas de expressão, novos modos de pensamento, pois a escrita possibilitou novos modos de ver e mostrar a realidade. Vejam que ela pode ser considerada um instrumento cultural, criado pelo homem e, a partir disso, responsável por transformações que se operam nesse homem e, consequentemente, no seu mundo. Dessa forma, o alfabeto surge por volta do século X a.C. e, com seu surgimento, surgiu também o primeiro método de ensino de leitura, o método da soletração, como eu já citei anteriormente, que nada mais é do que o ensino das letras, também conhecido pelo nome de alfabético ou ABC. No entanto, podemos verificar que... Significado de soletração: ação ou resultado de soletrar. Método de ensino da leitura e da escrita por meio de exercícios que combinam as vogais e as consoantes de uma língua. Leitura vagarosa, letra a letra. Este método nos remete à soletração, muita dificuldade e necessidade de buscar soluções para o aprendizado. A formalização da escrita exigiu não só estabelecimento de regras, como também a aprendizagem efetiva das formas e princípios da escrita. Havia muita dificuldade na aprendizagem da leitura ou do alfabeto, e a partir disso começaram tentativas para facilitar esse aprendizado. Num próximo momento, houve a criação do método fônico,
com base no som das letras, se tratando de um grande avanço da leitura. No entanto, havia um excesso na pronunciação dos sons das consoantes isoladamente, resultando na geração de outros sons às consoantes. Outra dificuldade desse método é a não correspondência da língua escrita com os sons da língua oral que representam. Como tentativa de solução, o método silábico foi criado, que é a iniciação pelas sílabas prontas. Nele, aprende-se o nome e a forma de uma consoante, após a aprendizagem das vogais. Vejam que interessante, parece que estamos falando de alguma coisa recente, mas isso tudo aconteceu antes de 1600. Outro método que surge nessa época é o método global, com Comênios, que foi o fundador da didática moderna e um dos maiores educadores do século XVII. Já no século XVII, ele idealizou uma teoria humanista e espiritualista da formação do homem, que resultou em propostas pedagógicas hoje consagradas como muito avançadas. Ele apresenta a palavra associada à representação gráfica de seu significado, para que possa ser aprendida como um todo. Esse método busca uma ruptura com os modelos anteriores, pois o trabalho mental realizado pelo educando passa a ser de natureza analítica sintética, ou seja, o oposto dos anteriores. Mesmo assim, conseguimos perceber uma ligação, uma continuidade na história, quando se analisa a base de cada método e buscando um equilíbrio entre a análise e a síntese, que era a base desses métodos, surge o método misto. Ele tem como característica uma fase inicial global, com uma passagem rápida e forçada à análise e síntese, cujo princípio básico é o trabalho simultâneo. E assim podemos dizer que no Brasil, a história da alfabetização acabou centrada nos métodos de alfabetização, ao final do século XIX. A disputa existente entre cada um desses métodos tinha como objetivo garantir aos educandos a inserção no mundo da cultura letrada. Portanto, no Brasil, desde o final do século XIX, principalmente com a proclamação da República, a educação ganhou ampla evidência como uma das utopias da modernidade, solidificando a escola como um lugar institucionalizado para o preparo das novas gerações e onde se atenderia aos ideais do Estado republicano. E a escola acabou assumindo o papel de instrumento de modernização e progresso. Dessa forma, os métodos de alfabetização foram inseridos nesse contexto, pois anteriormente as práticas de leitura e escrita eram restritas a poucos indivíduos, nos ambientes privados do lar ou nas escolas do Império. Até o final do Império, eram oferecidas condições precárias de funcionamento nas escolas, chamadas de aula-régias, e para se aprender era necessário muito empenho dos docentes e dos estudantes. Desde o final do século XIX, a dificuldade de nossas crianças para aprender a ler e escrever estão presentes. Para que se iniciasse o ensino da leitura, eram utilizadas as chamadas cartas de ABC e o método sintético, que vai da parte para o todo, ou seja, da soletração, silábico, partindo dos nomes das letras, fônico, partindo dos sons, correspondentes às letras, e da silabação, emissão de sons, partindo das sílabas. Pensem que essas práticas ainda acontecem em algumas salas de aula, mesmo com todos os estudos dizendo que a necessidade de mudança nos primeiros anos do século XX, um período republicano, foi instituído o método analítico, que orientava que o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo todo para depois analisar as partes que constituem as palavras. Caracterizava-se como tecnicamente ensinável.
As metodologias de leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a um ensino preparado, metódico e intencional, exigindo para isso a preparação de profissionais especializados. Já no final da década de 20, o termo alfabetização passou a ser usado para se referir ao ensino inicial da leitura e da escrita. E nesse mesmo período, passa-se a utilizar métodos mistos ou ecléticos, chamados de analítico-sintético, ou vice-versa. Esses métodos são utilizados até o final da década de 70, de 1970. Paulo Freire também se preocupou com o processo de alfabetização, principalmente da alfabetização dos adultos. Acompanhe comigo no slide. Vejam que sua preocupação está em dizer que a escola não alfabetiza, ela dá continuidade a um processo de alfabetização já em pleno desenvolvimento. Que a criança que vem para a escola já iniciou seu processo de alfabetização em suas relações sociais e familiares, e cabe à escola sistematizar esse processo, ou seja, a criança não chega à escola sem saber nada. No entanto, o sistema escolar nos anos 70 era extremamente excludente, pois só atendia uma pequena parte da população e o processo de alfabetização acontecia apenas com uma parcela pequena da população. Já nos anos 80, temos um período de muito estudo e produção científica no Brasil. Há uma preocupação maior com a democratização escolar e com o acesso e permanência na escola. É introduzido no nosso país o pensamento construtivista de alfabetização. Duas autoras se destacam nesse período com relação ao processo de alfabetização, Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que pesquisaram sobre a psicogênese da língua escrita. Precisamos ter claro que o construtivismo não se constitui como um método, e sim uma desmetodização, em que, na verdade, propõe-se uma nova forma de se ver a alfabetização. Essa nova forma propõe que ela seja um mecanismo processual e construtivo, com etapas sucessivas e hipotéticas. Nesse mesmo período, foi constatado que o número de pessoas alfabetizadas, mas consideradas analfabetas funcionais, era muito grande. Isso quer dizer que os analfabetos funcionais são pessoas que decifram os signos linguísticos, mas não compreendem o que leram. Não têm a capacidade de ler, escrever e fazer uso desses conhecimentos em situações reais do dia a dia. Por isso, surge o termo letramento, ou o alfabetizar letrando, que é de fundamental importância. Esse processo garante uma aprendizagem muito mais significativa. A partir dos anos 90, há uma preocupação de que todos tenham garantido o direito à aprendizagem. Se prevê que alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando, pela integração e pela articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua escrita, é com toda certeza o caminho correto para a superação dos problemas que vivenciamos no processo de alfabetização. Dessa forma, percebeu-se que os métodos de abordagem tradicional ou tecnicista já não davam conta do contexto atual. Por outro lado, o construtivismo, na maioria das vezes, permanece sendo mal interpretado, decifrado e empregado muitas vezes de forma errada. Isso quando é utilizado. Outra questão importante é que o processo de desmetodização funcionaria se existisse uma real fundamentação teórica e prática e ainda, se relacionado a tal método, estiverem uma teoria do conhecimento, além de um projeto político e social. Pois bem, meus queridos, nossa aula está chegando ao final. Não se esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar seus conhecimentos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.